Agora que você já sabe o que é o custo horário produtivo e o custo horário improdutivo dos equipamentos, vamos resolver algumas questões, começando com a primeira questão, que diz o seguinte, da banca Quadrix. Conforme preconizado na metodologia Cicro, o custo horário de um equipamento produtivo ou improdutivo exige os seguintes parâmetros: custo de propriedade, depreciação, remuneração de capital, seguros e impostos. Ok. Custo de manutenção, material rodante, pneus, parte de desgaste e reparos em geral. Ok? Custo de operação, combustível, filtros e lubrificantes e mão de obra de operação. Ok. Com base no conceito de custo horário de um equipamento e nos parâmetros acima descritos, julgue o item. A remuneração do capital representa o custo de aplicação de capital próprio ou captado de terceiros aplicado na aquisição do equipamento. Contudo, para obter o custo horário de oportunidade de capital, o conhecimento da vida útil do equipamento não se faz necessário, sendo demandado somente as variáveis de taxa de juros ao ano e o total de horas trabalhadas por ano. Não preciso, então, do quê? Da vida útil do equipamento. Falso, né? Embora aqui na taxa de juros, né, no custo horário de oportunidade de capital, não entre o número de anos em vida útil, né, na vida útil do equipamento, para calcular o valor médio do investimento, nós vamos ter aqui um Nzinho que diz respeito à vida útil em anos. Então, o conhecimento da vida útil do equipamento não se faz necessário, falso, sim se faz para calcular depreciação. Depreciação não, né? Aqui no caso, o juros horário de oportunidade de capital. Seguindo, o custo de depreciação de um equipamento compreende parâmetros relacionados a vida útil, valor de aquisição, valor residual e total de horas trabalhadas por ano. Exatamente isso, a despesa, depreciação horária, valor de aquisição menos valor residual. Isso tudo em N vezes, que é o número de anos, né, a vida útil, vezes horas trabalhadas por ano. Assim a gente chega na conclusão que está correta essa alternativa. O cálculo do custo horário improdutivo, veja, de um equipamento não considera o custo horário de mão de obra de operação, sendo composto das parcelas de depreciação, remuneração do capital e seguros. Opa! Depreciação, remuneração do capital e seguros, impostos? Sim, está dentro. Entretanto, o custo horário de mão de obra também está dentro, por isso essa questão é falsa. Tem o custo da mão de obra até mesmo no custo horário improdutivo. O cálculo do custo horário produtivo compreende todas as parcelas do custo de propriedade, dos custos de manutenção e custos de operação, exceto aquelas já contempladas no custo horário improdutivo. Não, uma coisa não depende da outra. Aqui não descarta o que foi no improdutivo, aqui considera todas as parcelas, todas as parcelas. Não quer dizer porque eu já considerei no improdutivo que eu não irei considerar no produtivo. Então está errado, são todas as parcelas independentemente do cálculo do custo horário improdutivo. Aqui é o custo horário produtivo. Bora, Fundatec! Os conceitos e o modelo matemático adotado no cálculo das composições de custo unitário, do Cicro, consideram dois períodos diferentes na atuação regular dos equipamentos, isto é, a hora produtiva e a hora improdutiva. Neste sentido, com base no Manual de Custo de Infraestrutura do DENIT, analise a assertiva e marque VUF. Matematicamente, a improdutividade aparece quando se compara a produção horária da equipe com a dos equipamentos individualmente. Verdade. Individualmente eles têm uma produção. As equipes, por questão de arredondamento, vai ter alguma ociosidade de algum equipamento. Então, a improdutividade, né, a hora improdutiva, surge em função disso. De quando eu estou compondo uma equipe, eu tenho uma produtividade menor do que se eu estivesse trabalhando sozinho ali, a pleno vapor a todo tempo. Então, é aí que surge a improdutividade. Correto, correto. Além dos custos de mão de obra, o custo horário improdutivo é constituído por parcelas referentes à depreciação do equipamento e à remuneração do capital. Sim, embora inconcluído, embora não completa, poderia somar aqui seguros mais impostos. Só que isso não inviabilizou a questão, pelo menos segundo a banca, está aí as parcelas que constituem o custo
do custo horário improdutivo. São todas as parcelas que fazem parte ali da propriedade, né? Depreciação, remuneração do capital, seguros e impostos, e o custo da mão de obra. Lembrando que seguros e impostos, muitas máquinas pesadas não precisam de seguro, né? E não pagam impostos, por isso pode ser até suprimido, dependendo da máquina que eu estou falando. Seguros e impostos aqui são mais para veículos utilitários, né? E carros, né? Ou caminhonete. O custo horário do produtivo consiste no somatório das parcelas do custo de propriedade, dos custos de operação, mas não engloba manutenção. Falso. Produtivo é tudo, tudo, tudo. Então, VVF, gabarito letra E. Olha, o orçamento de referência de uma obra pública previa a composição apresentada na tabela a seguir para a estaca metálica para a fundação, sem os preços, em que custo horário produtivo e custo horário improdutivo são, respectivamente, custo horário produtivo e custo horário improdutivo, né? CHP e CHI. A respeito dessa composição, julgue o item subsecutivo. Por ser considerado fruto de falha gerencial, o custo horário improdutivo do batistaca, constante na ficha de composição, deveria ser preenchido com o valor 0. Opa, eu deveria preencher o valor 0 do custo horário improdutivo, batistaca, custo horário improdutivo, deveria custar R$0 porque ele é fruto de falha gerencial. Mesmo, gente, a gente precisa sempre considerar o equipamento, o seu custo horário improdutivo, porque se há improdutividade, ela está associada a um custo e ele não pode ser 0 aqui. Ele vai ter algum custo, sim. Não vou excluir isso da minha planilha, simplesmente porque decorre de falha gerencial. Na verdade, nem decorre de falha gerencial, decorre muitas vezes da falta de composição ideal das equipes pela impossibilidade de fracionar um equipamento, né? Posso usar 2.8 escavadeira, 3.5 caminhões, não tem jeito. Bora! De acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DENIT, o custo horário improdutivo de um equipamento ou veículo é formado pela soma dos seguintes custos. Improdutivo, custo de mão de obra, ok. Custo de propriedade, depreciação, oportunidade de capital, seguros e impostos, ok. Custo de manutenção, não está ok. Portanto, somente 1 e 2. Um trator tem 4 pneus. 2 do tipo 12,4 por 24 por 6 e 2 do tipo 6 por 16 por 8. Ambos os tipos têm vida útil de 2.000 horas, considerando condições severas de uso. Sabe-se que o primeiro tipo custa R$1.000 a unidade e o segundo tipo, R$600 a unidade. O custo horário de pneus, tá? De um modo geral, do trator é... Ora, nós temos, primeiro, que considerar o preço do pneu, valor de aquisição, do primeiro é R$1.000, do segundo são R$600. Quantos pneus que eu tenho? 2 de cada tipo. E o valor residual para calcular o custo horário, né? A depreciação. Bom, o que acontece é o seguinte, pneu, ele não tem valor residual. E a questão não te falou isso. Pô, usei até acabar. Pronto, lixo, vai para reciclagem. Maravilha? Então o valor residual é 0. Como que eu faço então a depreciação, custo horário desses pneus? Bom, valor de aquisição menos valor residual, dividido por N vezes horas trabalhadas no ano. Qual que é o valor de aquisição? 2 vezes 1.000 mais 2 vezes 600. Paguei 3.200 em tudo. Valor residual, 0. Qual é a quantidade de hora trabalhada? Bom, 2 vezes, aqui demorou quanto tempo? N, né? Não falou aqui, falou simplesmente 2.000 horas. Então aqui já me deu o produto de N vezes horas trabalhadas. Ele consegue durar 2.000 horas. Se ele tivesse me dado quantas horas por ano, teria que me dar quantidade de anos. Aqui ele já me deu o produto, que são 2.000 horas. 2.000 horas. Faço essa divisão, chego a R$1,60 de depreciação, na verdade de custo, né, que se tem com esse pneu horário. Porque não tem imposto, não tem seguro, não tem operador, nós estamos falando de um produto, de um insumo aqui, que no caso é o pneu. Cada hora eu gasto R$1,60 com ele. Veja, mais uma questão.
O custo da utilização de equipamentos na execução de obras envolve custo de propriedade, manutenção e operação. Maravilha, o custo horário produtivo. Um determinado equipamento foi comprado novo por R$10.000 e após 4 anos foi alienado por 2.000, tendo sido utilizado, em média, 250 horas por ano. Admitiu-se que o equipamento perdeu valor linearmente ao longo do tempo. A depreciação por hora horária desse equipamento é D. Então a gente faz aqui depreciação horária, valor de aquisição menos valor residual, dividido pelo vida útil, né, o número de horas trabalhadas durante a vida útil. 4 anos a 250 horas por ano. Chegamos a um valor de R$8 por hora. Essa é a depreciação deste equipamento por hora. Para formar o custo das motoniveladoras de um orçamento, que seguirá premissas da metodologia Cicro, foram levantados os seguintes dados. Valor de aquisição, R$1.000.000. Valor residual, 30%. 30% de quê? De R$1.000.000. Então, o valor residual aqui, R$300.000. Horas trabalhadas por ano, 2.000. Vida útil, 7 anos. Sabendo ainda, veja, olha aqui, sabendo ainda que para esse equipamento foram calculadas a parcela de custo horário de oportunidade de capital, R$20. Manutenção, R$70. Operação, R$85. E mão de obra de operação, R$35. Veja, sempre a operação tem separada, praticamente quase sempre, né? Custo de operação vem operação, por si só, que seria filtros, óleos, graxas e combustível, e mão de obra de operação. Na verdade, tudo isso faz parte do conjunto de operação, mas ele separa porque você precisa considerar o custo horário improdutivo. Então, o que fica e o que sai? Aqui, depreciação horária fica, mas o que fica? Oportunidade de capital, juros, né? Horário aqui. Mas o que fica? Se é improdutivo, não tem manutenção, não tem operação. Aqui o que nós teríamos seria a mão de obra de operação. Custo da mão de obra, horário. Faltou os impostos seguros que a questão não deu. Então seria essa soma. Depreciação horária, 1 menos 0,3, né? Ou seja, 70% que depreciou, R$700.000. Poderia fazer dessa forma. Ou fazer 1.000.000 menos 300.000, dividido por 7 anos a 2.000 horas por ano, R$50 de depreciação. Se eu achei R$50 de depreciação, mais juros de oportunidade de capital, 20, mais aqui, a questão não deu, né? Seria 0, e os 35 da mão de obra de operação. Então isso aqui é 0 e aqui 35. Chegou a R$105 por hora. Cuidado para não somar tudo, já que a questão falou custo horário improdutivo. Mesma ideia, mesma questão. Aliás, minto, né? Uma questão parecida. Em um serviço de escavação, carga e transporte, utilizando caminhões basculantes, escavadeira hidráulica, a equipe de apropriação de custos auferiu os seguintes dados durante a jornada de 8 horas. Quantidade de caminhão basculante, 5 caminhões. Tempo dos caminhões sem carregar ou transportar nada, 96 minutos. Opa, trabalha 8 horas, fica 96 minutos em fila. Tempo aí improdutivo, né? Produção da equipe durante a jornada de trabalho. Opa, trabalharam o dia todo, 1.600 metros cúbicos. Fizeram de escavação, carga e transporte. Sabendo que os custos horário produtivo e improdutivo do caminhão basculante são, respectivamente, 300 e 100, claro, o mais alto é o custo horário produtivo, mais baixo o custo horário improdutivo. O custo unitário desse equipamento no serviço de escavação, carga e transporte, de acordo com a metodologia Cicro, é de custo unitário do equipamento. Então, não é nem o custo horário, é unitário, é por unidade de serviço realizada. Vejamos. Primeira coisa que eu vou fazer. Bom, qual é o tempo improdutivo? 96 minutos. Qual é o tempo produtivo? 8 horas vezes 60 minutos, então eles trabalham 8 horas, menos os 96, porque eu estou tirando o tempo improdutivo. Então eles foram produtivos 384 minutos por dia e 96 minutos improdutivo. Temos aqui já os custos, tanto produtivo quanto improdutivo. Calcula agora o custo total. Ora, primeiro eu tenho um número de caminhões vezes custo horário produtivo vezes tempo produtivo. Custo horário improdutivo vezes tempo improdutivo.
chegou a um custo total de R$ 10.400. Quanto que se produziu nesse período? Aqui neste caso é um período de uma jornada de trabalho, né? Em 8 horas, se produziu 1.600 metros cúbicos. Então o custo unitário do equipamento é 10.400, que foi o que eu gastei, 1.600 metros cúbicos, que foi o que eu produzi. Então eu tive um custo unitário do equipamento de R$ 6,50 por metro cúbico, considerando o quê? As horas em que ele esteve trabalhando e as horas que ele não esteve trabalhando. A ociosidade, né? A hora improdutiva também. Isso talvez seja o mais complexo que você vai ver aí, em questões. Veja, depreciação horária, em 90% dos casos, e custo horário produtivo e improdutivo são os 3 conceitos que te fazem acertar questões, pelo menos a grande maioria. Certo? Um abraço e até a próxima.